dia a todos. O meu nome é Andréia. Hoje nós vamos abordar o tema o comportamento no trânsito à luz da doutrina espírita. Nós sabemos que o Espiritismo nos dá explicações para diversas coisas que ocorrem, para diversos fenômenos, para muitas atualidades, e entendo que o trânsito, sendo algo do cotidiano da vida das pessoas, merece também ser abordado por um enfoque espírita. As principais obras que vamos utilizar hoje para a condução deste estudo primeiramente, o Livro dos Espíritos, também um capítulo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, é um capítulo dedicado especificamente à imprudência no trânsito, e também um livro que não é do meio espírita, mas é um livro que ilustra muito bem o modo como o brasileiro se comporta no trânsito. É um livro de autoria do Roberto D'Amato, com outros 2 colaboradores, intitulado Fé e Deus em Pé na Tábua, ou Como e Por que o Trânsito Enlouquece no Brasil. Então nós vamos utilizar algumas das descobertas feitas que são apresentadas neste livro, para poder analisar esses comportamentos que são relatados no livro pela ótica do Espiritismo, pela ótica da caridade, da benevolência para com o próximo, analisando assim nossos comportamentos e levando, quem sabe, a uma reflexão. O contexto no qual o livro do Roberto D'Amato e dos seus colaboradores dos seus coautores foi feito, ocorreu numa situação em que o Detran do Espírito Santo, em 2007, contratou essa equipe para poder fazer uma pesquisa, para poder identificar de que modo o brasileiro se comportava no trânsito. Então foi uma pesquisa que levou em conta a opinião dos pedestres, dos motoristas de ônibus, dos taxistas, dos caminhoneiros, dos condutores de veículos de passeio e também dos ciclistas. Ou seja, é uma pesquisa que levou em conta a visão de todas aquelas pessoas que constantemente estão envolvidas, que estão participando do trânsito no Brasil. Foram utilizados vários métodos para que se chegasse às conclusões, para que se chegasse aos resultados deste estudo. Então, primeiramente, foram feitas entrevistas com todas aquelas pessoas que eu listei antes, com todas as categorias de participantes do trânsito. Foram feitas também pesquisa em documentos governamentais acerca do trânsito e outros tipos de documentos. Foi feita também a observação da vivência dos motoristas, muitas vezes até essa equipe acompanhava determinados motoristas em seus trajetos, para poder observar como era mesmo o dia a dia desse motorista no trânsito. Foi também feita a observação do comportamento das pessoas em pontos importantes da cidade, como por exemplo, parava-se perto de faixas de pedestres, de semáforos, e era feita a observação de como que as pessoas se comportavam. E também foram feitos grupos de discussão com motoristas diversos para poder entender de maneira mais profunda o modo como eles se comportam e quais são as opiniões deles também acerca do trânsito, não só do seu comportamento, mas também das suas opiniões acerca do trânsito. E no livro, então, num primeiro momento, se diz o seguinte: se há um termômetro para medir o grau de cidadania de um povo, o trânsito certamente encabeça a lista dos itens culturais que fazem isso com precisão. Por que, então, o trânsito tem esse potencial para medir o nosso nível de cidadania? Primeiramente, porque ele ocorre dentro de um espaço público, que é um local de encontro de pessoas diversas, das mais diversificadas classes sociais e tudo mais. Além disso, o trânsito ele requer um convívio igualitário e ele tem leis que devem ser respeitadas por todas as pessoas, independente de etnia, gênero, classe social ou qualquer outro elemento que poderia, a princípio, distinguir pessoas. Então, o trânsito ele reúne esse conjunto de características
e mostra o nosso nível de cidadania e, por que não, de civilidade. Apesar de o trânsito ter todas essas características, ocorrer num espaço público e ter esse tipo de lei, ter todas as leis que devem ser seguidas por todos, apesar disso, o trânsito, há pelo menos 3 ou 4 décadas, é considerado um dos mais drásticos e vergonhosos problemas de vida coletiva no Brasil. Nós não vamos nos ater a estatísticas nessa apresentação, mas não é novidade para ninguém a ocorrência de inúmeros acidentes por conta de imprudência, de combinação do álcool com a direção e por diversos outros fatores, até mesmo a própria falta de atenção, muitas vezes, levam a acidentes desde aqueles mais graves aos menos graves. Então é fato que o trânsito constitui-se verdadeiramente um problema atual em nosso país. E então, a partir dos comportamentos que foram observados por estes autores, nós vamos destacar alguns desses comportamentos e analisá-los numa ótica mais espiritualista, mais voltada especificamente ao espiritismo. Existem algumas situações em que nós vamos nos perceber nelas, uns mais, outros menos. Então, a primeira situação, o primeiro comportamento que nós vamos analisar é o seguinte: será que nós, quando dirigimos, será que nós não estamos definindo uma guinada agressiva em cima do carro alheio como uma simples fechadinha ou como uma batidinha? E do mesmo modo, será que nós não mentimos ou damos uma enganadinha ou ainda contamos uma mentirinha? Ou seja, todos esses diminutivos mostram, na verdade, que os nossos defeitos, as nossas falhas, muitas vezes nós tendemos a interpretá-las como se fossem pequenas falhas, ao passo em que quando uma outra pessoa comete um tipo de erro, de qualquer um desses listados aqui, a fechadinha, a batidinha, enganadinha ou mentirinha, qualquer um desses erros, quando cometidos por outras pessoas, nós tendemos muitas vezes a interpretar esses erros como coisas absurdas e muito grandes. Então, fica uma pergunta para uma reflexão: será que as nossas falhas são menores do que as das outras pessoas? Se somos todos irmãos, se estamos todos em pleno processo de evolução, cada um com as suas dificuldades, com as suas limitações, cometendo erros, mas também conseguindo certos acertos em nossa trajetória evolutiva, diante de todo esse cenário, não podemos mais considerar que as nossas falhas são menores do que as dos outros, culpar os outros simplesmente ou ficar até aumentando o tamanho do erro deles. Isso não leva a uma boa convivência entre as pessoas em nenhum tipo de meio e no trânsito também não. Então, a primeira coisa que precisamos exercitar é a nossa responsabilidade por aquilo que fazemos. O fato de você dar uma fechadinha ou uma batidinha pode também ser interpretado por outras pessoas como algo muito maior do que o que você acreditou que fosse. Então, tenhamos responsabilidade. Não existe ainda um motorista, ou que seja também um cidadão pedestre, que do mesmo modo participa do trânsito, que não tenha ficado raivoso, impaciente, irritado com o motorista de outro automóvel, tomando-o como um adversário, jamais como um parceiro. Isso é fato, ocorre frequentemente. Estamos todos nós indo para os nossos trabalhos ou voltando para casa, levando crianças na escola. Nós temos diversos motivos para participar do trânsito. As outras pessoas também possuem os motivos delas. Então, todos com o seu ir e vir, com o seu caminhar, deveriam ser interpretados como parceiros. No entanto, no nosso dia a dia, existe uma tendência muito maior em interpretarmos a pessoa que está no outro carro ou o pedestre como um adversário e nunca como um parceiro. Se formos
analisar a mensagem que Cristo nos enviou, que veio pessoalmente nos trazer, né? E que até hoje discutimos muito essa mensagem, simpatizamos com ela, mas ainda temos dificuldade de segui-la de fato. Se for analisar toda essa mensagem de paz, de um pacífico e pacificador que foi Cristo, isso já não é mais aceitável. Esse tipo de comportamento precisa ser modificado. Para que tanta raiva? Essa raiva, ela mostra aquilo que está dentro de cada um de nós. E essa mudança, para melhorarmos o estado de coisa em que vivemos, ela deve também começar dentro de cada um de nós. É isso a que se refere, então, à questão da reforma íntima, inclusive. Então, quando se diz que avalia-se um cristão, e por que não um espírita, pelo esforço que ele empreende para domar suas más tendências, suas más inclinações, fica aí mais uma vez um convite para pensarmos, gerar uma reflexão acerca desse tema que é o trânsito, para podermos modificar, enfim, nossas ações, contribuindo para um mundo melhor, neste caso, por meio da melhoria do trânsito. Além desse aspecto que acabamos de comentar, tem outra situação que é expressa no livro que reflete muito bem o modo como temos nos comportado. Não existe motorista que, após não ter sido pressionado por um motorista na estrada, não tenha dado o troco, pressionando também, ou que não tenha participado de uma perigosa briga de faróis. É algo que chega a ser assustador o comportamento de determinadas pessoas no trânsito quando sentem a necessidade de não levar o desaforo para casa. Quando, na verdade, se você se comporta mais adequadamente, de maneira menos vingativa, há, na verdade, uma demonstração de superioridade moral e também uma demonstração de que você quer permanecer em paz e que quer levar a paz por onde você está. Então, o fato de uma pessoa, de repente, ter usado um farol alto na sua direção, não significa de modo algum que você tenha que retribuir isso. Pode ter acontecido da pessoa ter até esquecido de diminuir a luz dos faróis, ou mesmo que ela tenha feito isso intencionalmente, cabe a cada um de nós entender que cada pessoa está em um momento do seu processo evolutivo e que a mudança ela tem que começar por nós e não na tentativa de mudar os outros somente. Quando Jesus recomendou que quando apanhássemos em uma face que dessemos a outra, essa passagem ilustra muito bem o que eu acabei de dizer aqui. Então aqui nós temos uma chance de demonstrar tanto para as pessoas com as quais convivemos, quanto para Deus, que é o mais importante, que estamos no caminho certo para transformar o nosso mundo em um mundo de maior paz, de maior compreensão. Ainda o livro Fé em Deus e Pé na Tábua explica que não existe motorista ou pedestre que não tenha deliberadamente ultrapassado com alto risco um sinal em nome de uma tarefa urgente ou superior. Eu pergunto, apesar de no dia a dia haver correria para que possamos cumprir com todas as nossas tarefas, será que existe, de fato, alguma tarefa tão urgente ou superior que justifique colocar a nossa vida e também a vida dos outros em risco? Eu ousaria dizer que não. A pergunta 913 do Livro dos Espíritos, nesta pergunta, Allan Kardec questionou o seguinte: dentre os vícios, qual que se pode considerar o mais radical? E os espíritos amigos responderam: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos há egoísmo. Eu fiz essa associação com essa pergunta porque considero um ato de egoísmo pensarmos que as nossas tarefas que merecem ser mais imediatas, que são mais importantes ou superiores das dos outros. Por isso, então, é que fiz a associação com essa pergunta. Além disso, o livro Fé em Deus e Pé na Tábua relata que não existe motorista e nem cidadão pedestre
que não tenha demorado para sair de uma vaga para poder perturbar o outro motorista que, impaciente, estava esperando por sua vez. É fato que muitas vezes nos sentimos pressionados quando uma pessoa está esperando de maneira impaciente, muitas vezes até buzinando, algumas vezes chegando até a xingar. Contudo, nós não sabemos exatamente que tipo de dia, que tipo de situação aquele motorista que está a nos pressionar está vivenciando. Não sabemos se ele está com um familiar no hospital, se ele está passando por uma situação muito difícil. Então, cabe a nós ter um pouco mais de compreensão. Por mais que a princípio a postura da pessoa possa ser deselegante ou às vezes até mal educada, não significa que nós tenhamos também que provocar essa pessoa, que dar o troco em termos de provocação. Se nós pararmos para pensar nas razões que levam esse indivíduo a estar pressionando por uma vaga rapidamente, nós podemos pensar inicialmente que existem diferentes graus na escala evolutiva, que cada pessoa evolui de acordo com a sua velocidade, de acordo com o grau em que a sua consciência vem lhe cobrando determinadas posturas, de acordo com o conhecimento que ele tem acerca da caridade e de diversas outras questões. Então, havendo diferentes graus nessa escala evolutiva, cabe a nós compreender, trabalhar e nos esforçarmos para compreender cada vez mais isto como uma verdade e que, portanto, não podemos o tempo todo ficar julgando as pessoas e nem penalizando-as. Além disso, conforme eu mencionei anteriormente, os acontecimentos de um dia específico, que é o que eu disse, de repente tem uma pessoa da família dele no hospital, uma coisa assim, que o leva a estar mais nervoso, mais tenso e talvez até nem raciocinando corretamente acerca das atitudes dele. Então, no final das contas, cabe ainda simplesmente desenvolvermos um senso de evitar confusão em qualquer ambiente que seja, no trabalho, na escola e principalmente no trânsito. Uma outra fala do livro é que não existe também um motorista ou um pedestre que não tenha enfiado o pé na tábua ao ver um pedestre aflito deslocando-se alguns metros à sua frente. Então, ao invés de reduzir a velocidade e dar passagem, muitas vezes nós somos impelidos a enfiar o pé na tábua, vamos acelerar, não vamos dar passagem para essa pessoa. De novo, não entendemos o motivo da pressa dela. As nossas tarefas são sempre superiores, a nossa pressa é sempre maior do que a dos outros. Então, só relembrando, da pergunta a respeito do egoísmo, que nos diz o Espiritismo, que nos diz não só o Espiritismo, mas uma questão de bom senso também, nos diz que o egoísmo não é uma boa base para o nosso comportamento. Infelizmente, no Brasil, o que conduz a uma descrença generalizada na melhoria e a uma crença universal na impunidade é justamente o fato de que todos sabem das normas, mas que, quando há uma infração, nem todos são punidos. Esse é um trecho que eu estou citando literalmente do livro Fé em Deus e Pé na Tábua, que explica que muitas pessoas, apesar de conhecerem as leis, de saberem da existência delas, acreditam também que as pessoas não serão adequadamente punidas. Por mais que isso possa, de fato, ocorrer e ocorre com certa frequência, porque a justiça humana ela não é tão precisa quanto a justiça divina, não cabe a nós cometer um erro não cabe a nós cometer um erro simplesmente porque as outras pessoas erram também. Um erro não deve justificar o outro. Então, é um trecho interessante que mostra que há de fato uma descrença em relação ao cumprimento das nossas leis, e no trânsito não seria diferente. Contudo, isso não deve ser nunca interpretado como margem para que nós também passamos a desobedecer e a desrespeitar, porque senão não há melhoria. Chegará
acredito eu, que chegará o dia em que a nossa própria conduta também não vai precisar mais de leis terrenas, de leis humanas, para poder orientá-las. É lógico que esse é um momento que esperamos e que devemos trabalhar por ele, mas que ainda não está tão próximo. Enquanto nós não temos um grau de elevação moral suficiente para não ser mais necessário recorrer apenas a essas leis terrenas, que sejamos então obedientes a essas leis que nos ajudam hoje a delimitar o modo como devemos nos comportar. Fazendo um resumo sobre o que diz esse livro, em geral as pessoas acreditam que quando elas saem de casa, a casa é considerado um lugar de conforto das pessoas e a rua é considerado uma terra de ninguém, onde ninguém seria amigo de ninguém, então as pessoas acreditam que quando saem de casa para poder encarar a rua, elas podem enfiar o pé na tábua, ou seja, dirigir de qualquer jeito, porque Deus as protegerá em seu trajeto. Então eu pergunto, será que atribuir essa responsabilidade a Deus é uma boa maneira de pensar? Eu acredito que não. O Espiritismo já tem mostrado que se trata de uma doutrina que prega o trabalho, o esforço para a elevação moral e espiritual de cada um. Então, simplesmente achar que Deus vai conduzir durante todo o trajeto é uma maneira muito simplificada de pensar. É uma maneira que tira grande parte, se não toda, a nossa responsabilidade pelos nossos atos. E não é deste modo que o Espiritismo enxerga as questões do dia a dia. Aqui nós vamos começar a mostrar agora alguns trechos de falas dos entrevistados deste livro e fazendo algumas reflexões, e faremos então algumas reflexões acerca do modo como as pessoas estão mostrando que pensam. Então, o primeiro trecho é o deste motorista de caminhão que disse: a gente anda na nossa faixa, os carros pequenos entram na nossa frente, freiam e a gente é sempre o culpado. E isso acontece frequentemente, eu posso dizer com certeza, porque eu viajo muito e vejo de fato as pessoas fazendo isso. Um veículo de passeio pequeno tenta ultrapassar um caminhão em locais, na maioria das vezes, proibidos, e aí, ao se depararem com outros veículos na faixa contrária, simplesmente fecham o caminhão. Nós sabemos que um caminhão, pelo seu peso e por todas as suas características, tem uma dificuldade maior para poder frear. O tempo de frenagem do caminhão é maior do que o de um veículo de passeio. Então, nesses casos, se acontece uma batida do caminhão batendo por trás desse veículo de passeio, as pessoas ainda querem culpar o motorista do caminhão, sendo que em alguns casos realmente eles não são culpados. Cabe então aos motoristas verificar muito bem os locais de ultrapassagem e fazerem as ultrapassagens somente quando for seguro, sem prejudicar ninguém mais que esteja envolvido. Um outro trecho interessante foi a fala deste pedestre que disse: os motoristas pegam o carro e se transformam em outras pessoas. Isso lembra até o desenho do Pateta, que para quem conhece sabe que o Pateta é um indivíduo muito pacífico, muito gente boa, mas que quando ele entra num carro, ele se transforma em outro tipo de pessoa. Então, basicamente o que esse pedestre relata. Tem muitos casos, inclusive, que o pedestre gostaria de receber a preferência para poder passar em determinados lugares, mas que quando eles estão nos veículos, eles não conseguem fazer isso para os outros pedestres. Então, é algo muito comum e que mostra como está o nosso nível de egoísmo, a nossa incompreensão do trânsito em geral. Já um motociclista disse o seguinte: se você é acostumado a beber todo fim de semana e bebe 1, 2 garrafas, não vai acontecer nada. Depende da dose. E aí eu pergunto, essa seria uma boa maneira de pensar? Nós já sabemos que o corpo humano, ele não se comporta do mesmo modo todos os dias. Então, uma pessoa que pensa que bebeu uma quantidade adequada, que permite que ela possa sair dirigindo por aí,
ela pode estar num dia que o organismo dela não vai metabolizar aquela bebida conforme a pessoa pensou que aconteceria. Então, em todos os casos onde ocorre um acidente que envolve uma pessoa alcoolizada, nós sabemos que houve uma situação clara e explícita de imprudência. A bebida, ela não deve, em qualquer quantidade que seja, ela não deve ser combinada com a direção. Vamos evitar confusão, vamos evitar problemas até muito maiores. Já um motorista de ônibus disse o seguinte: o brasileiro dirige mal, porque ele dirige só para ele mesmo. É o que nós vemos em muitas cidades, em praticamente todos os lugares, isso pode ser percebido. E fala mais uma vez, demonstra mais uma vez o quanto nós ainda somos egoístas. Chegou o momento de parar de pensar somente nos nossos compromissos e nas nossas prioridades, tentando adotar um comportamento no trânsito que seja mais humano, mais solidário e mais igualitário. Já um ciclista disse o seguinte: quando você está dentro do carro, tem vontade de passar por cima do pedestre. Quando você está fora do carro, acha que os motoristas poderiam parar para você passar. Então, em nome do nosso egoísmo, nós mostramos até essa mudança de personalidade, praticamente. Sempre você precisa estar na vantagem. Será que isso procede? Não, acredito eu que não. Já um motorista cotidiano de veículo de passeio disse: em casa eu sempre ensino o correto aos meus filhos, mas na rua faço o que eu digo e não faço o que eu faço, e não o que eu faço. Então, nós sabemos que crianças aprendem tanto com palavras, com ensinamentos, mas principalmente com exemplos. Então, eu ousaria analisar que a fala desse pai, ao não ser seguida pelo seu exemplo concreto da vida real, ela significa muito pouco ou até nada para esses filhos. O que podemos esperar desses filhos em termos de comportamento no trânsito? Então, é muito importante que a nossa fala seja alinhada com o nosso comportamento. E não é o que esse pai aqui demonstra. E acredito que essa seja a realidade de muitas pessoas também. Em geral, nós precisamos dar atenção a algumas pequenas coisas que ajudam o trânsito brasileiro a fluir de maneira melhor. São realmente pequenas coisas que têm no seu cerne a educação e a gentileza para com o próximo e pequenas coisas até mesmo de ordem técnica que ajudam para que o trânsito fique melhor. Por exemplo, o uso das setas. Só para constar, a seta é um elemento obrigatório do carro. Ela não foi feita para enfeitar os veículos. Elas são feitas para serem usadas. Então, se você pretende ultrapassar um veículo, por exemplo, sinalize com a seta, porque pode ter outro veículo atrás de você que também planejava fazer o mesmo. Então, a seta vai ajudar muito nesse caso e em muitos outros. Seta foi feita para ser utilizada com mais frequência do que nós percebemos por aí a sua utilização. Também em relação ao uso dos retrovisores, tem muitas pessoas que ficam às vezes numa faixa que seria para trânsito rápido, ficam andando devagar, não olham no retrovisor e de modo que não conseguem perceber que existem outros veículos, às vezes até mesmo formando uma fila atrás do seu carro, sendo que uma simples verificação do retrovisor ia dizer para você: encosta numa faixa de trânsito mais lento porque tem outras pessoas querendo passar. Isso, se acontece repetidas vezes, vai gerando até mesmo um acúmulo de energia negativa, porque as pessoas que vão formando uma fila atrás de você, que se recusa, que se esquece de olhar no retrovisor, muitas vezes elas vão emitindo energias negativas que fazem mal tanto para elas quanto para você, porque as pessoas não estão desejando o bem para você naquele momento. Além disso, uma outra coisa importante, e que os cursos de legislação, de tudo mais, eles ensinam isso, mas muitas vezes precisamos ser lembrados,
é a questão da escolha da faixa. Não ficar transitando, não ficar zigue-zagueando entre uma faixa e outra. Escolha uma e dirija de maneira mais adequada. Lógico, quando existem situações que a pista está mais vazia, você pode sim escolher a faixa que você quiser, você pode trocar. Mas ao fazer essa troca, atenção, retrovisores, seta e tudo mais. Além disso, os cuidados com o veículo, eles também são muito importantes, porque pequenas falhas no veículo podem levar a acidentes, a situações inesperadas na estrada. Então, estar com a manutenção do seu veículo sempre em dia é importante, é um fator que contribui para que o trânsito no Brasil flua de maneira mais adequada. Esse tipo de cuidado que eu mencionei poderia evitar que no nosso dia a dia nós tivéssemos que ver esse tipo de imagem que nunca agrada aos nossos olhos. Neste momento, já caminhando para o encerramento dessa nossa apresentação, nós vamos relatar um capítulo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, que fala especificamente sobre a imprudência no trânsito. E aí uma primeira pergunta que eu faço é: o nosso modo de agir, em geral, ele pode diminuir o nosso tempo de permanência no planeta Terra? A resposta, com certeza, é sim. Existem casos em que as pessoas são até chamadas de suicida, não aquele suicídio direto, mas do chamado suicídio indireto, porque adotou um conjunto de ações que levou ao término da vida dela, dessa vida enquanto encarnados, levou ao término da vida mais precocemente do que era o planejado. Então, este capítulo 20 sobre imprudência no trânsito, ele conta a história de Frederico, que era um espírita, muito trabalhador da casa espírita em que ele frequentava, um médium, que foi atendido no Hospital Esperança. É um hospital que atende pessoas recém-desencarnadas. Vamos então conhecer um pouco mais do caso de Frederico. Conforme eu disse, ele era um trabalhador assíduo de uma casa espírita. Ele desencarnou em um grave acidente em que passou por situações muito dolorosas. E quando ele foi atendido pela espiritualidade amiga que chegou lá para poder ajudá-lo, esses espíritos que foram atendê-lo comentaram para o aprendizado daquelas pessoas também que estavam aprendendo a auxiliar neste hospital, que o Frederico, enquanto estava na Terra, ele se comportava tal como uma criança ao volante. Ele foi alertado várias vezes, durante o sono inclusive, mas ele não modificava a sua conduta no trânsito. Então, só para entendermos um pouco mais as ações do Frederico no trânsito. Primeiramente, ele era imprudente, ele acreditava demais na segurança do seu automóvel. Ele negou-se a se reeducar nas lições do trânsito e agora ele está colhendo os frutos disso. E são frutos que são bastante amargos. Ele foi alertado, conforme eu disse, várias vezes durante o sono, mas isso não foi suficiente para que ele modificasse sua conduta. Ele teve alguns amigos da espiritualidade que lhe chamaram a atenção, que lhe chamaram em relação às suas responsabilidades no trânsito, mas isso também não foi suficiente. De modo que, ao final das contas, ele teve que aprender a lição perdendo a sua vida física. Nós sabemos que a nossa vida física, ela é uma passagem que fazemos pela Terra e que depois retornaremos ao mundo espiritual com o objetivo de aprender um pouco mais e, havendo necessidade de uma nova encarnação, iremos reencarnar para continuar o nosso processo evolutivo. É o que se dá com a maioria, se não todos os espíritos que hoje habitam a Terra. Então, ao perder sua vida física, Frederico deixou de cumprir uma série de coisas que ainda estavam previstas para ele fazer nesta última existência dele, e quando ele tiver que reencarnar,
ele já vai voltar com uma pequena dívida do que ele não conseguiu terminar de fazer nesta vida. Então, é um atraso, sem dúvida, ao progresso do indivíduo. Os aprendizes deste Hospital Esperança, que é o hospital que atendeu o Frederico, perguntaram: o acidente foi pela ação de inimigos espirituais? Eles souberam que este não era o caso. Não houve ação de nenhum inimigo espiritual. Perguntaram ainda: haveria algum componente kármico em aberto para resgate em forma de morte trágica? Ou seja, isso teria sido programado lá em sua programação reencarnatória, isso já fazia parte da sua trajetória de vida? E também a resposta foi não para essa questão. Algum descuido por parte dele que não seja na arte de conduzir um veículo? Como a resposta a todas essas perguntas foi negativa, perguntaram então: foi um caso de imprudência? No que os espíritos responderam: sim, ele ultrapassou em muito a velocidade permitida em plena via urbana. Ele retorna ao mundo espiritual com 37 anos de antecedência, deixando família e uma reencarnação promissora com sua mediunidade e vida espírita consciente. Ele iria desencarnar por causas naturais, por idade. Contudo, a sua imprudência o levou a isso. Diante dessas observações a respeito do caso de Frederico, a autora Hermance do Fox explica que todo o esclarecimento nos torna mais responsáveis. Então, ao entender essas questões do trânsito e até de outros aspectos da vida, a nossa responsabilidade para com essas mesmas questões se amplia cada vez mais. E é por meio do processo de assumir essas responsabilidades que nós vamos caminhar mais rapidamente rumo ao nosso progresso. Falando em relação aos acidentes de trânsito, nós temos, de um lado, a responsabilidade para a pessoa que provoca um acidente. E nós temos também, muitas vezes, para outras pessoas envolvidas, algum tipo de programação. No entanto, o fato de poder existir alguma programação que envolva algum acidente não significa que nós, enquanto estamos aqui na Terra, podemos agir de maneira descuidada, provocando estes acidentes. São situações completamente distintas, então cabe a nós todo tipo de cuidado. E aí pergunto: provoca o acidente apenas aquela pessoa que dirige? Eu acredito que não. Muitas vezes um pedestre, quando não olha por onde passa, pode fazer com que um motorista leve um grande susto, vindo a se envolver num acidente com outra pessoa até, que não necessariamente aquele pedestre. Então, não é somente a pessoa que está atrás de um volante que provoca um acidente, muito embora, às vezes, ela esteja envolvida. Algumas dicas do capítulo para que a gente possa finalizar essa apresentação. A primeira delas: procure ser o pacificador e renove o seu proceder, por mais desacertos nas avenidas deste mundo. Então, ter uma dose maior de compreensão, sermos pacíficos, nunca é demais. Ao contrário, isso está em falta no nosso trânsito. Dirija com o coração e não apenas com o cérebro. E jamais esqueça que todos nós responderemos pela utilização que fizermos dos bens que nos foram confiados, neste caso, os veículos. A habilidade pessoal adquirida com o tempo é crédito que nos solicita mais cautela, enquanto os iludidos enxergam nela competência com permissão para o exagero. Isso quer dizer que o fato de você ter uma boa experiência na direção, de ser um bom motorista, não significa que você deve ter excesso de confiança. São coisas diferentes. Então, essa é a ideia geral da nossa apresentação. Vamos sempre nos lembrar que as outras pessoas também cometem erros por inúmeros motivos. Não cabe a cada um de nós ficar julgando esses erros apenas por fazer uma crítica,
cabe sim interpretá-los, tirar deles alguns aprendizados para que possamos nos comportar melhor no trânsito. Além disso, considerando que mesmo que você dirija de maneira adequada, sabendo que outras pessoas também podem cometer erros, nós precisamos cada vez mais de atenção, olhos bem abertos, procurar não ficar distraídos em situações de trânsito, para que possamos dirigir com segurança para nós e, se possível, ajudar essas outras pessoas. Assim, nós encerramos a nossa apresentação com a esperança de que essas reflexões possam levar a um comportamento no trânsito cada vez mais equilibrado, mais solidário e mais consciente. Que assim seja.